Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula hoje, estudando um pouquinho mais sobre o carbono. E agora nós vamos ver a representação de fórmulas estruturais. O que são fórmulas estruturais? São fórmulas em que são representadas as estruturas orgânicas. Então os químicos orgânicos, eles utilizam várias maneiras de representar essas fórmulas. Elas podem ser representadas como fórmulas de traço, fórmulas condensadas e fórmulas de linha ou bastão. Por exemplo, aqui do lado esquerdo nós temos a fórmula de traço, tá? Aqui nós já temos as condensadas. Então, foi o que a gente mais viu, né, nessas últimas estruturas. Outro exemplo de fórmula de traço e aqui fórmula de linha, tá bom? Que também é chamada de fórmula de bastão. Então, vamos lá. Na fórmula de linha, nós assumimos que o número de átomos de hidrogênio necessário para realizar as ligações, eles estão presentes, mas a gente não escreve, tá? Outros átomos, eles são escritos. Então, cada ponto de interseção de duas linhas, ou mais linhas, e o final delas representa um átomo de carbono, a não ser que algum outro átomo esteja incluído, que seja diferente do carbono, tá bom? Então, olha só, tudo que está circuladinho aí é um carbono. A representação dessa aqui, está aqui sendo representada por bastão. E a dessa forma, aqui. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Olha só, outras representações aí, certo? Quem são os carbonos que aparecem? Todas essas partes aí que estão circuladas. Perceba o seguinte, que não tem carbono quando tem outro elemento. Você pode até imaginar, mas e aqui tem? Na verdade não tem, certo? É importante salientar isso aí. Faltou esse, né? Vamos lá. Vamos ver o próximo. Um exemplo aí para a gente ver. Representa o composto a seguir utilizando a fórmula de linha ou bastão. Como é que iríamos representar isso aí? Olha só. Já tem aqui a representação, mas vamos lá. Esse é esse. Esse aqui é esse. Eu vou numerar, né? Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só carbonos, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui, no início, 12 no fim e 13, tá? Então a gente até viu isso aqui, pessoal, lá no exemplo do NanoKid, tá? Aquela estrutura que eu apresentei lá para vocês no exercício anterior. Olha como é que a gente representa ligação dupla, olha como a gente representa tripla. Aí, os outros elementos, eles devem ser escritos. Foi diferente do carbono, precisa ser escrito. Não dá para representar por bastões, tá bom? E o hidrogênio, que está ligado aos outros elementos diferentes do carbono, também precisam ser escritos. Ok? Vamos lá. Fórmula molecular. O que é que significa? Ela indica o número total de cada átomo na molécula. Acredito que a gente tenha feito uma questão disso aí anteriormente, contando. Então, olha só. Nas pontas, já é a dica aqui. A gente já coloca H3, certo? Depois, nas junções aqui, que só tem como se fossem esses vérticezinhos, né? Coloca H2. Nesse daqui que tem 3, coloca apenas um H. E aqui não precisa. Aí a gente vai contando. Fórmula molecular. C11. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui 8, 9, 10, 11. Mas aí você pode me dizer, mas não já tem um H? Sim, mas tem que ter um carbono aqui para ligar. Só tem 3 Hs. E aqui tem sempre um carbono. 11. Se você somar os Hs, vai dar 22. Fórmula mínima, CH2. Por quê? Simples, pessoal. Você dividiu
o valor aqui, ó. Aqui, ó, dividiu aqui por 11 e dividiu aqui por 11. 11 por 11 dá 1. 1 não precisa escrever. 22 por 11 dá 2. Por isso que ficou CH2. Tá bom? Se tiver outro elemento, oxigênio e assim, vai representando também após o C, o carbono e o hidrogênio. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do THC? Tetrahidrocannabinol, que é o componente ativo aí obtido da cannabis, né? Então, ó, fórmula aqui do tetrahidrocannabinol. Veja, vários carbonos, né? Parecem essas colmeias aqui, ó. Isso aqui é chamado de anel aromático, que nós vamos ver depois sobre aromaticidade. Aqui, ó, na ponta tem carbono, aqui também, tá? Mas nessa ponta não tem carbono. Aqui tem carbono? Não, já é o oxigênio. Não vai ter. Ok? Aí, ó, ele coloca os Hs, aí H2, onde tem H, né? Aí, olha só. Ele fala aqui, aí você conta C21, H30, O2. Então, ó, o oxigênio já apareceu aqui. Vem depois do carbono e do hidrogênio. Você vai contando todos aqui. Se você contar carbono a carbono, aqui e aqui, vai dar 30 ao todo. Tá bom? Beleza. Algumas observações importantes. As fórmulas condensadas, elas podem ser simplificadas pelo uso de parênteses, para representar as ramificações. E os colchetes também, ou condensações, tá? Então, veja bem. Olha só. Aqui, ó, eu tenho CH3, CH3, CH3. Aí eu coloco entre parênteses o quê? CH3, 3 vezes. Aqui eu tenho CH3, CH3. Em vez de eu colocar os dois, eu coloco CH3 2 vezes. Tá? Aqui, ó, interessante. Início CH3, fim CH3. Aqui eu tenho 3 CH2. Em vez de eu colocar os 3, eu junto aqui, ó, entre colchetes e coloco CH2 3 vezes. Aqui eu posso condensar isso daqui, ó. Em vez de eu colocar assim, CH2, CH3, eu junto os dois carbonos, que dá C2, e somo os hidrogênios, C2H5, que aí vai ficar dessa forma. Então isso pode acontecer também, tá? Ou seja, a primeira é representada por parênteses, que representam as ramificações. Os colchetes são as estruturas internas iguais, e as condensações, quando eu tenho estruturas externas assim, que eu posso diminuir o tamanho. Condenso, mas a quantidade de elementos aí é a mesma, tá? Beleza. Então, ó, ele aí mostrando. Algumas observações a mais. As simplificações a seguir aqui, elas são muito utilizadas em fórmula estrutural. Quando eu tenho esse daqui, ó, que é chamado de anel aromático, eu tenho 3 ligações duplas intercaladas, ou seja, uma dupla, uma simples, dupla, simples, dupla e simples. Eu posso representar por isso aqui. Nós vamos ver depois o que é que representa, tá? Como tem aqui embaixo. Este mesmo anel aromático pode ser representado assim. Isso aqui é a mesma coisa que C6H5, certo? Por que C6H5? Aqui, na verdade, não vai ser C6H5, aqui é C6H6, ó. Porque aqui vai ter sempre aqui um hidrogênio em cada, tá? Por que só tem um? Porque quantas ligações o carbono faz? Ele sempre faz 4. Carbono aqui, ó, se eu tiver um carbono aqui, ele já está fazendo, ó, um aqui e 2, 3. Falta só uma. Sempre a gente completa, quando o carbono precisar mais ligações, completa com o hidrogênio. Mas por que aqui está C6H5? Porque esse carbono aqui, ó, já se ligou a essa estrutura. Então ele não vai precisar de um hidrogênio, tá? Ótimo. Então, pessoal, voltando para o carbono, lembra lá nos postulados de Kekulé que o terceiro postulado dizia que o carbono liga-se um ao outro, aí tem a questão da facilidade da ligação, do formato, e aí ele liga-se um ao outro formando cadeias. É isso que nós vamos ver agora, tá? As cadeias podem ser classificadas. De que forma? Então, ó, a cadeia carbônica é o quê? É uma sequência formada por átomos de carbono de uma molécula. Os átomos de outros elementos
Entre dois átomos de carbono também fazem parte da cadeia, mas quando eles estão entre dois, por exemplo, colocar aqui, ó, COC, esse daqui, ele é chamado de heteroátomo, certo? Isso aí é uma dica importante que a gente vai precisar bastante, principalmente para classificar a cadeia carbônica. Bom, aí a gente tem aqui um exemplozinho, né? Vamos ver aqui. Ele diz: furosemida é um diurético que se encontra na lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Acerca de sua estrutura representada abaixo, é correto que afirmar que há um... Beleza, ele diz: quantos átomos pertencem à cadeia carbônica? Aí o que é que ele quer? Ele quer saber, ó, aqui, ó, na cadeia, que é essa daqui, né? Ó, selecionando aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Certo? Na cadeia é essa aí. Então aí eu tenho 14 átomos, tá? Átomos de carbono, né? Que ele está querendo saber. Tá bom? Bem, alguns critérios para que nós possamos classificar as cadeias carbônicas. Vamos lá. Quanto ao fechamento, se é aberta ou fechada. Quanto à saturação, se é saturada ou insaturada. Só lembrando, saturada, ligações simples. Insaturada, ligações duplas ou triplas. Também, quanto à natureza dos átomos, tá? Se tem heteroátomo ou não. E quanto à disposição dos átomos, se são normais ou ramificados. Que a gente vai aprender tudo isso aqui nesta aula. Então vamos lá. Quanto ao fechamento, elas podem ser abertas, também chamadas de acíclicas ou alifáticas. Então, as extremidades da cadeia não estão ligadas, tá? Uma à outra. Eles não apresentam ciclos, que são chamados de anéis. Então, primeira, né, classificação aí quanto ao fechamento. Vamos para a próxima. Podem ser fechadas, que também chamadas de cíclicas, ou também alicíclicas. Cuidado, aberta é acíclica, aqui é alicíclica, ou também chamadas de cicloalifáticas. Então, os carbonos das extremidades, pessoal, como a gente vê aqui, ó, circular, ó, os carbonos das extremidades, eles estão ligados, formando ciclos, que também são chamados de anéis, tá? Beleza, e agora a gente vai ver quanto à saturação. Elas podem ser insaturadas ou não saturadas. Quando é isso? Quando tem, ele diz aí, ó, possui pelo menos uma ligação π, ou seja, quando apresenta ou ligações duplas ou ligações triplas, né? Tem aqui uma dupla também, ó. Então essas são cadeias insaturadas, tá? Próximo. Cadeias saturadas. Quando elas apresentam só ligação simples entre os átomos de carbono, tá? Olha só entre os átomos de carbono. Ah, mas aqui tem uma dupla, mas não é entre átomos de carbono, e aqui tem uma tripla, tá vendo? Mesmo assim, essa cadeia continua sendo uma cadeia saturada, ok? Observação importante aí quanto à saturação. Todo composto que possui ligações π é um composto insaturado. No entanto, a sua cadeia pode ser saturada, o que eu falei anteriormente, né? Então, cuidado, tá? É importante não confundir isso aí, esse critério de classificação da cadeia e composto. É o que acontece aqui, ó. A cadeia, que é essa, deixa eu circular aqui, ela é saturada. Mas o composto, ele é insaturado porque tem uma ligação dupla, ou seja, tem ligação π. Tá bom? Quanto à natureza dos átomos, ela pode ser, ó, primeiro, heterogênea. Então, quando elas apresentam na cadeia heteroátomo. O que é um heteroátomo? De acordo aí, recomendado pela IUPAC, né? Que a gente já sabe. União Internacional de Química Pura e Aplicada. Um heteroátomo, pessoal, é qualquer átomo de um elemento diferente do carbono ou do hidrogênio
que faz parte da cadeia carbônica, mas detalhe, ele tem que estar dentro da cadeia. Por exemplo, se de repente aparecesse aqui, ó, supondo o oxigênio, esse aqui não é considerado heteroátomo, tá? Então, ó, esses elementos, ó, ele precisa estar entre carbonos, que é o que acontece aqui, é o que acontece aqui, ó, entre carbonos, ok? Estes são os heteroátomos, o oxigênio, o nitrogênio e o nitrogênio aqui nesse caso, ok? Então, novamente aí, quanto à natureza dos átomos, elas podem ser homogêneas, quando na cadeia carbônica não apresentar nenhum átomo diferente de carbono. Ó, aqui, aqui, aqui. E esse aqui? E esse aqui? Cuidado, ele não tem um outro carbono aqui, ó, por exemplo, certo? Então, ele não faz parte da cadeia carbônica. Cadeias homogêneas. Aí, ó, para reforçar a observação, as cadeias fechadas homogêneas, elas podem ser classificadas aqui, ó, como homocíclicas e as fechadas heterogêneas como heterocíclicas, tá? Olha, homogênea, esse elemento não está dentro da cadeia. Já o oxigênio está. Então, heterocíclica. Que nas abertas são chamadas de quê? Aqui, homogênea, heterogênea. Ok? Professor, e se de repente eu colocar homogêneo e heterogêneo? Eu vou considerar, tá bom? Então, agora, quanto à disposição dos átomos, elas podem ser normais, também chamadas de lineares, são aquelas que apresentam o quê? Somente duas extremidades de carbono, tá? Quando elas estão abertas, e nenhuma extremidade quando estão fechadas, ó. Extremidade é isso aqui, ó. Não apresenta extremidade nenhuma com carbono, ok? Existe somente uma sequência de carbonos na cadeia. Já as ramificadas são aquelas que apresentam no mínimo 3 extremidades, anterior 2, né? Então, aí ó, quando são abertas e no mínimo uma extremidade de carbono fora do ciclo, quando elas são fechadas. Então, ó, aqui já tem, ó, se tivesse só isso, essas duas, seria normal, mas tem essa, é ramificada. Aqui apresenta mais de 3 extremidades, né? Já na fechada, ó, tem essa extremidade nessa, tem essa extremidade, que está fora do ciclo, tá? Ou seja, a presença de pelo menos um carbono terciário ou quaternário também torna a cadeia ramificada. Tá bom? Ótimo. Uma observação importante. As cadeias que contêm a parte cíclica e a parte acíclica são denominadas mistas. Parte cíclica, fechada, parte acíclica, aberta. Então, ó, parte fechada, parte aberta. Parte fechada, parte aberta. São chamadas de cadeias mistas. Aí a gente pode classificar da mesma forma, normal, ramificada, homogênea, heterogênea e assim por diante, tá? Cadeias aromáticas, pessoal. Então, olha só, o que na verdade é? Eles apresentam um único núcleo benzênico. O que é benzeno? É esse aqui, ó. Tá? É aquele que a gente viu isso aqui, ó. Esses 3 que pode ser também o seguinte, o que é que acontece? Pessoal, a gente acha que as ligações elas estão paradas, né? Na verdade não estão, estão em movimento. Então, se ele fizer isso aqui, ó, se essas ligações mudarem de lugar, ele vai ficar assim agora. A ligação veio para cá, essa para cá, essa para cá. Não tem diferença. Então a gente representa essa mudança com um... deixa eu desenhar mais bonitinho aqui. A gente representa essa mudança com um ciclo aqui. Isso aqui, ó. Certo? E esse ciclo, aí a gente chama esse daqui de anel benzênico ou anel aromático. Qualquer um dos 3 podem ser chamados de anel benzênico, anel aromático ou benzeno também.
Vocês vão ver, tá? E aí, dentro da classificação das cadeias aromáticas, a gente tem as polinucleares. São quando? Quando elas apresentam, pessoal, ó, elas são assim, ó, podem apresentar mais de um anel, só que eles podem ser separados e podem estar juntos. Quando eles estão separados, são núcleos isolados. Quando estão juntos, são núcleos condensados. Ok? Bom, é muita coisa para vocês verem, mas assim, pessoal, volta um pouquinho e vocês vão compreender que a gente também vai fazer exercícios aqui, tá? Resumindo, ó, nós temos as cadeias podem ser abertas ou fechadas. Vamos ver as abertas, que também são chamadas de acíclicas ou alifáticas. Quanto à disposição dos átomos, elas podem ser normais ou ramificadas. Professor, e agora? Não sei o que é normal ou ramificada. Volta um pouquinho o vídeo que você vai compreender. Ela pode ser também homogênea ou heterogênea, quando apresenta ou não heteroátomo. Saturada ou insaturada, quando apresenta ou somente ligações simples, ou apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Já a fechada, que também é chamada de cíclica, ela pode ser alicíclica ou aromática. A alicíclica, por sua vez, pode ser heterocíclica ou homocíclica, quando apresentar um heteroátomo no anel fechado lá. Ou ela pode ser saturada ou insaturada, quando tiver somente ligações simples, ou ligações, pelo menos uma ligação dupla ou tripla. A aromática, ela pode ser mononuclear, quando apresenta um único anel aromático, polinuclear, 2 ou mais. A polinuclear já pode ser subdividida em núcleos condensados, coladinhos juntos, ou isolados, separados por uma ligação carbônica lá, uma cadeiazinha carbônica, tá? Beleza? E aí, ó, classificação dos compostos orgânicos. Podem ser chamados de aromáticos quando apresentam o núcleo benzênico, ou pode ser anel benzênico, ou também chamado de benzeno, certo? Também, ó, heterocíclicos, cadeias carbônicas heterocíclicas, apresentam o heteroátomo. Neste caso aqui, o heteroátomo é o oxigênio, nesse outro caso, o heteroátomo é o enxofre. Alifáticos. Os alifáticos, pessoal, são o quê? Cadeias abertas, né? Todo composto que não é aromático, heterocíclico, todo composto que não é aromático ou heterocíclico é alifático, ou seja, os demais. Heterocíclico é o quê? Fechado, né? Aqui tem fechado, mas é o quê? Fechado com heteroátomo, tá? Observações importantes. A gente tem que ter muito cuidado com esse termo alifático, tá? Na classificação de cadeias, alifático é sinônimo de cadeia aberta. Na classificação dos compostos, ele é um composto que não é aromático ou heterocíclico. Olha só, na classificação da cadeia fechada. Na classificação do composto alifático, tá? Então a gente fala assim, cadeia aberta ou cadeia fechada, certo? Bom, na verdade nós vamos ter um estudo sobre o anel aromático, sobre a questão da aromaticidade, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque nós vamos precisar praticar. Então, até agora, pessoal, nós vimos o que? A classificação do carbono. Sugiro a você que dê algumas paradas nessa aula para que vocês possam fixar bem o conteúdo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, pessoal. Vamos praticar um pouquinho sobre classificação das cadeias carbônicas. Vamos ver esse primeiro exercício aqui que é do Enem, tá? Vou circular aqui, ó. Diz o seguinte: o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais
cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Aí ele dá a observação aqui, né? Uma molécula quiral deve possuir um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Assim, pessoal, ele quer dizer isso aqui, ó. Uma molécula quiral é isso aqui. Carbono, tá ligado aqui a um carbono, cloro, hidrogênio e bromo. 4 ligantes diferentes, é uma molécula quiral, tá? Isso nós vamos ver depois. Então vamos construir aqui, ó. Vamos ver a letra A. Então vai ser CH3, deixa eu colocar mais para cá, CH3, que a gente precisa expandir. Por quê? A gente não tem como visualizar isso aqui, questão de ser saturada, insaturada, tá? Então a gente precisa colocar CH, aí aqui OH, aqui NH e aqui CH3. Pessoal, detalhe, o carbono aqui, ó, não fez as 4. Então ele fez apenas quantas? 1, 2 e 3 com hidrogênio. Então aqui eu coloco uma dupla, tá? Esta cadeia, ela é insaturada, ó, a gente tem que ver, insaturada, heterogênea e ramificada. Essa cadeia insaturada ela é heterogênea? É. Ela é ramificada? Não, porque isso aqui não é considerado ramificação. Então não é a letra A. Letra B. CH3, CH, 2 vezes, né, que ele diz, ó. Então, como é a mesma coisa, tem uma dupla aqui, tá? Toda vez que faltar, pessoal, quando tiver todos os hidrogênios e faltar, você coloca, vai colocando uma ligação, ou dupla ou tripla. Aí aqui, ó, CH, aí agora, em vez de ser OH, é CH3, aqui, CO, aí aqui é como se fosse uma dupla O, aqui, NH, e aqui, CH3. Isso aqui é como se esse H, pessoal, ele tivesse ligado assim, ó, tá? É que eu estou colocando condensado. Mas olha só, ela é insaturada, ela é heterogênea e ela é ramificada, certo? Porque este carbono aqui é terciário. Lembra da classificação lá? Qualquer dúvida, pessoal, é só voltar lá, tá? Então, ó, a letra correta aqui é a letra B de bola, tá bom? Qualquer dúvida, volta um pouquinho a videoaula e aí você vai compreender. Ou então me pergunta, tá? Vamos para a próxima. Questão 2. Vamos lá. Deixa eu só circular aqui para a gente ver a 2. Aqui, ó. A acrilonitrila H2C, dupla CH, simples CN, matéria-prima usada na obtenção de fibras têxteis, tem cadeia carbônica de que tipo? De que natureza? Vou apagar aqui para a gente fazer, tá? Novamente, pessoal, a gente precisa montar toda a cadeia. Então agora eu vou fazer ela bem separadinha, H2C, ó. Vou colocar assim, ó. H2C. Depois, dupla CH. Simples C. E aqui, ó, como é nitrogênio, o nitrogênio faz 3 ligações. Onde foi que nós vimos isso? Lá na aula de tendência de ligações, tá? Primeira aula. Dá uma olhadinha lá, caso você tenha dúvida. A cadeia é essa aqui, ó. Certo? Hidrogênio não é ramificação, nem esse nitrogênio. Tá? Então a cadeia ela vai ser o quê? Aberta. Classificando agora. Aberta. Aí, aberta pode ser chamada de acíclica. Então pode ser a letra A letra D ou a letra E. Vamos lá. Ela é saturada. Por que ela é saturada? Desculpa. Não é saturada. Ela é insaturada. Ela é insaturada porque ela tem uma ligação dupla. Insaturada. Ela é o quê? Ela é homogênea. Por quê?
Porque entre os carbonos não tem um elemento diferente deles, não tem heteroátomo. Então vamos ver quem é agora. Ela é aberta e ramificada? Ramificada não é, ela é uma cadeia normal. Por quê? Porque eu nem tenho carbono terciário nem quaternário, tá? Beleza, então ela é uma cadeia aberta, ramificada, não é a letra A, tá? Deixa eu ir para o outro agora aqui. Ela é uma cadeia aberta e homogênea? Sim. Então aqui a letra certa é a letra D. Por quê? Ramificada não é, saturada não é, nem é cíclica, porque cíclica é fechada. Ok? Beleza. Vamos para a terceira. E aí a gente vai continuar a classificação da cadeia carbônica aqui, tá bom? Só colocar aqui. Pronto. Voltando o quadrinho e voltando esse daqui que eu vou circular para a gente ver a terceira questão. Diz assim: a substância dessa fórmula aqui, ela tem o quê? Classificando a cadeia de novo. Vamos lá. Desenhando a cadeia. H3C ou CH3, mesma coisa, tá? O, CH2, CH3. Lembrando que hidrogênio não classifica ramificação. Então, classificando, ela é aberta. Quanto à saturação, só tem ligação simples. Deixa eu ajeitar essa aqui, para a gente não achar que é uma ligação dupla. Só tem ligação simples entre os carbonos. Saturada. Ela é normal ou ramificada? Não tem ramificação. Normal. E também ela é, olha só, entre carbonos tem um elemento diferente. Ela é heterogênea. Então, aberta também pode ser chamada de acíclica. Vamos ver a alternativa qual vai ser. A letra B e C já não é. Acíclica, homogênea, não é. Normal é. Letra D. Acíclica, sim. Insaturada, não. Heterogênea, desculpa, insaturada não é. Heterogênea, sim. Mas tem uma errada, né? Então a letra E. Acíclica, sim. Saturada, sim. Heterogênea, sim. Alternativa correta, letra E. Ok? Vamos para a próxima. Questão 4. O ácido adípico de fórmula, vou até colocar o quadrinho do outro lado agora, que é esse daqui, o ácido adípico, ó, o que está aqui, certo? Ele é empregado na fabricação de nylon e ele quer, e o problema está exigindo, que nós possamos classificar esta cadeia, tá? Então, ó, vamos lá, vou desenhar aqui. C, aí aqui tem H2, H2. Aqui CH2, C dupla O, OH. Aí aqui CH2, C dupla O, OH. Ó, tem uma abertura aqui. Então a cadeia é cadeia carbônica, ó. Só circulando aqui o carbono, tá? Essa aqui. Ela é aberta. Também chamada de acíclica. Ela é, ó, só tem ligações simples entre os carbonos. Saturada. Ah, professor, mas e essa dupla? Veja que é entre carbono e oxigênio. Saturada. E vamos ver outra classificação. Só tem carbono, então ela é... Vou botar aqui, tá, ó. Deixa eu fazer um negócio mais bonito, né? Tá muito feio isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Aberta. Aí. Saturada. Aí aqui. Homogênea. E uma cadeia normal. Não tem ramificação. Por quê? Porque nem tem carbono terciário nem quaternário.
Então vamos lá. Aberta, saturada, homogênea e normal. Então vamos ver qual é a letra. Saturada, ok. Aberta, ok. Homogênea, ok. Normal, ok. Letra A. Olha as outras. Saturada e aberta, ok. Heterogênea, não. Insaturada, não. Aberta, homogênea, normal, ok. Insaturada, não. Nem é fechada, nem é aromática. Insaturada, não. Nem é fechada, nem é alicíclica. Porque isso aqui é característica de cadeia fechada. Por quê? Cadeias abertas são chamadas de acíclicas, não alicíclicas. Ok? Letra A. Vamos para a próxima. Questão 5. Deixa eu apagar. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como vocês vão ter esse material, eu vou fazer até a questão 5. E aí vocês vão fazer as outras. Se divertem um pouquinho, tá? Então, ó. Questão 5. A umbeliferona é obtida da destilação de resinas vegetais. A umbeliferona é obtida da destilação de resinas vegetais umbelliferae e é usada em cremes e loções para bronzear. Classifica-se essa cadeia como? Beleza. Deixa eu desenhar aqui. Opa. Errei. Amarelinho. Desenhando. OH aqui. Aí tem. Aqui. Aqui apagando aqui, porque tem oxigênio. E aqui uma dupla com oxigênio. Certo? Então, beleza. Primeira característica. Aberta ou fechada? Cadeia fechada. Que também é chamada de cíclica. Cadeia alicíclica ou aromática? Olha isso aqui. Isso aqui é anel aromático. Então, é uma cadeia aromática. Ela é mononuclear? E aí? Só tem um núcleo. Mononuclear. Ela é normal? É, porque nem esse aqui, nem esse é considerada saturação. Desculpa, ramificação. Ela é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia insaturada? Sim, porque tem dupla ligação. Insaturada. Certo? Então vamos lá. Cadeia fechada ou cíclica? Cadeia alicíclica ou aromática? Aromática, né? Então aqui já não é. Aqui, cadeia cíclica? Sim. Cadeia aromática? Sim. Cadeia mononuclear? Ó, só tem um anel aromático, então ela é mononuclear. Alternativa correta, letra B. Por que não as outras? Polinuclear? Não é. Ramificada? Não é. Polinuclear? Não é. Então, questão 5. Cadeia cíclica, aromática e mononuclear, letra B. Tá? Então, pessoal, a nossa parte de exercícios termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, essa aula vai estar junta com os exercícios. Volta um pouquinho e aí você pode compreender. Se não, ó, pode ir lá me perguntar que eu estou à disposição, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.